Seria uma loucura a pessoa que está nas trevas dizer que não existe luz. Não, a luz existe. O sol nasceu, o dia está lindo, mas a pessoa está intocada. Ela está num quarto e ali não há brechas para que a luz ela possa entrar. Meus irmãos, o mundo é este quarto. Se você não abrir a janela e as portas do teu coração, a luz de Cristo não entrará na tua vida, e ela já nasceu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Acolho mais uma vez os que estão de maneira presencial aqui no santuário, você que acompanha esta Santa Missa da sua casa, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Meus irmãos, vale a pena dizer o óbvio, certamente todos vocês já sabem, mas vale a pena lembrar. É muito importante o pão da Eucaristia, presença real, corpo, sangue, alma, divindade de nosso Senhor. Mas é muito importante o pão da palavra. Hoje, graças a Deus, pelo menos a maioria das pessoas da nossa Assembleia, elas têm uma formação mais apurada. Mas lembro-me, quando era coroinha, acólito, leitaúna na Matriz de Santana, nós não tínhamos lá então a pastoral da acolhida, então os acólitos e coroinhas que ficavam na porta da igreja entregando o folhetinho. Quantas e quantas vezes as pessoas chegavam muito atrasadas na missa e perguntavam assim: mas até que hora que eu posso comungar se eu chegar na missa? Que na cabeça das pessoas elas iam à missa só para comer. Se eu receber a hóstia, valeu. Elas não davam importância à palavra, as leituras, a própria pregação do sacerdote. Hoje nós sabemos que Deus nos alimenta por essas duas vias: o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Você de casa que nos acompanha há tempos, aqui no Frei Galvão no domingo, nós dedicamos um tempinho um pouco maior para nos aprofundarmos pelo menos na leitura dominical. O ideal seria que nós nos aprofundemos nas leituras diárias, mas não sendo possível para todos, a do domingo tem que ficar bem diluída para que nós entendamos o que aconteceu e o que acontece com a palavra que é perene. Dito isso, meus irmãos, faço-lhes uma pergunta. Se você já dormiu numa casa de roça, na fazenda, no sítio, principalmente aqui em Minas, onde as janelas são de madeira, se ninguém te chamar e você estiver cansado e você ficar esperando o raio do sol te acordar, você vai levantar meio-dia, 1, 2 horas da tarde, que é toda hora que você abre o olho, o quarto está escuro, e muito escuro. Aí você abre o olho e diz: ih, é madrugada. Aí você volta a dormir. Passa 1h30, 2 horas, você abre o olho de novo. Demorando o sol nascer, hein? Volta a dormir de novo, até que alguém bate na porta. Ô, vagabundo, ô preguiçoso. Brincando, né? Levanta aí, tá na hora do almoço. Mas quantas horas já são? 1h da tarde, meu filho. Aí você levanta meio assim, tortuado. Você abre a janela, mas aquele sol rachando. Só que a janela é de madeira e o sol não passa. Seria uma loucura a pessoa que está nas trevas dizer que não existe luz. Não, a luz existe. O sol nasceu, o dia está lindo, mas a pessoa está intocada. Ela está num quarto e ali não há brechas para que a luz ela possa entrar. Meus irmãos, o mundo é este quarto. Se você não abrir a janela e as portas do teu coração, a luz de Cristo não entrará na tua vida, e ela já nasceu. A primeira leitura diz que o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Isso está no profeta Isaías, no capítulo 8. A luz é Jesus. Mas se você está nesse quarto escuro, com a porta trancada, com a janela fechada, principalmente em zona rural, janelas de madeira, se você não abrir a janela, o sol não te iluminará. E aqui, meus irmãos, não vale desculpa e nem procurar culpado, alegando que você não sabia que o sol já tinha nascido. Isaías solta aqui a profecia que vai se realizar no Natal de nosso Senhor, que nós celebramos há pouco. Aquela criancinha na gruta de Belém é a luz de Deus. O povo que andava nas trevas viu essa grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Ou seja, não há problema algum de lá para cá. Se há algum problema, é de cá para lá. Então muitas vezes as pessoas reclamam que a vida está difícil, que elas não têm alegria, que a vida não tem sabor, que é um problema atrás do outro, uma tristeza atrás da outra. A pergunta é: será que você já conseguiu abrir a janela?
Será que essa luz de Cristo, ela já refletiu na tua vida? Porque Isaías vai dizer também: fizestes crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Fizestes crescer a alegria e aumentar a felicidade. Quem que faz isso? O próprio Deus. O nosso problema é que nós procuramos alegria e felicidade nas coisas perecíveis e colocamos ali a nossa vida, colocamos ali a nossa esperança. Eu esperava demais em fulano de tal e ele me decepcionou. Eu comprei uma coisa caríssima, já estragou. Eu comprei um carro importado, já bateram nele, está amassado. E a nossa vida é assim. E as pessoas vão ficando tristes, infelizes, abatidas, sombrias, porque elas colocam a felicidade e a alegria em coisas que passam. Isaías está dizendo com clareza: é Deus quem faz crescer a nossa alegria, é em Deus que vai aumentando a nossa felicidade. Eu tenho comparado muitas vidas, estou falando mal, nem vou falar o nome da marca aqui, né? Mas é um chocolate que a gente gosta muito, que tem aquelas barras grandes, né? É sinônimo de menino. Se você não falar menino, tem essa outra palavrinha. A barra, meu filho, continua do mesmo tamanho. Mas aqui para nós, não é? Quem é da década de 80 e 90, você lembra o tabletaço que era. Era uma coisa, não. O preço ficou o mesmo. Mas o chocolate, quanta diferença, está quase uma folha de papel. Vão diminuindo e tira daqui, tira de lá e diminui. E a coisa ficando tão fina, tão sem graça, que nem o sabor na boca fica. E eu já visitei a fábrica e perguntei lá para o funcionário: por que dá essa merreca? E qual que é a desculpa do cara para mim? Para cima de mim, meu filho? Mas eu não falei nada, né? Não, fala comigo assim: é porque na década de 80 e 90, as famílias eram muito numerosas. Então era uma barra para a família toda. Então tinha que ser. Hoje em dia, a família é pouca gente, tem um filho só, quando é dois, então esse aqui é suficiente. Eu falei: tá bom, eu vou acreditar na desculpa, né? Meus irmãos, cuidado. Porque a nossa vida espiritual, ela pode estar parecendo com essa barra de chocolate. Ela vai minguando, ela vai diminuindo, ela vai perdendo a espessura, ela vai perdendo o valor, porque nós não estamos procurando no lugar certo a felicidade e a alegria que vem de Deus. Padre, de maneira concreta, como que faz isso? Você vai começar a namorar, coloque o seu namoro em oração. E pede para Deus abençoar aquele rapaz, abençoar aquela moça, para que tudo concorra para o seu bem e santificação. As pessoas não rezam, as pessoas não perguntam se é para ser, as pessoas não colocam o relacionamento em Deus. Eu vou namorar porque eu quero namorar, vai ser assim e vai ser com essa. Passa pouco tempo, o sofrimento está batendo a porta. Eu fui traído. A pessoa me abandonou. Terminou comigo por mensagem, WhatsApp. Nem me olha, eu entro no lugar, se a pessoa está, ela sai. Será que lá no início você colocou a felicidade e a alegria que seria fruto deste namoro em Deus? Ou você colocou a felicidade e a alegria nesta pessoa que é perecível? Eu vou ser feliz e alegre quando eu trabalhar naquela empresa e receber tal salário. E a pessoa percorre isso. Ela pode até estar na empresa, ela pode até receber aquele salário, mas é um saco roto, é um saco furado, é um coração que não sustenta. Passa pouco tempo, ela se vê deprimida, problemas no trabalho, competição empresarial, um passando a perna no outro, você acaba pedindo para sair e lá na frente você vai dizer: meu Deus, se eu soubesse que tinha sido assim, nem na porta eu passava. E era o seu sonho maior. Por que essas coisas acontecem? Você queria trabalhar, você fez tudo para trabalhar, você queria aquele salário, mas você não colocou em oração. Senhor, Tu és o fundamento da minha alegria, da minha felicidade. Eu tenho sonho de trabalhar neste local. Se é para mim, abra as portas. Se não é para mim, me indica qual é o meu caminho. Onde o Senhor quer que eu esteja? A gente não reza no início, mas reza no final, quando o leite já derramou. Nós não consagramos o leite no início na vasilha. Nós rezamos quando o leite já derramou. E nós vamos aprender mais cedo ou mais tarde que alegria e felicidade é fruto do amor a Deus. E quem ama a Deus e quem encontra felicidade em Deus, alegria em Deus, tudo mais vos será acrescentado. Aí você terá um namoro abençoado, você terá uma família satisfatória, um trabalho que te realiza, um casamento santo, filhos rebentos de oliveira no seio da tua casa. É só alegria, é só bênção. Mas se você colocar Deus como seu fundamento, Isaías vai dizer ainda mais: todos se alegram na presença de Deus, todos se regozijam na presença de Deus. Ele faz duas comparações. Na presença de Deus nós temos alegria
como ceifeiros da colheita, e nós ficamos exaltados como os guerreiros que dividem os despojos. Está aí na primeira leitura. O que significa ceifeiros da colheita? Eles foram com o balaio vazio e voltaram com o balaio cheio. Eles foram colher uvas e tinha muita. Foram colher trigo e tinha muito. Foram pegar figo e tinha muito. Ceifeiros alegres no dia da colheita. Qual que é a nossa tristeza? Quando você faz tudo o que pode fazer, você vai com o cesto para a colheita e volta com o cesto vazio. Essa é a tristeza de muitos corações. Que confiou na mulher, confiou no amigo, confiou no parceiro de negócio, confiou no bitcoins, confiou em tudo, mas não confiou em Deus. Aí vai com o balaio vazio e volta com o balaio vazio. Você não tem alegria dos ceifeiros na colheita. E o segundo exemplo são os guerreiros. Os guerreiros que dividem os despojos. O que seria um despojo? No plural, despojos. É aquilo que os guerreiros pegavam depois de vencer o outro exército. Se era numa cidade, tudo que a cidade tinha de valor, eles pegavam. Se era um exército, pegavam as melhores armas, espadas melhores, escudos, etc. E não há vitória sem batalha. Aqui, meus irmãos, a pergunta é uma. Agora é você no espelho da verdade. Não interessa para o padre, não interessa para quem está do seu lado. Interessa você. A sua vida, o seu casamento, a sua família, o seu trabalho, o seu estudo, as suas amizades têm trazido para você alegria e felicidade? A sua vida, ela está crescendo na alegria e a felicidade está aumentando a cada dia? Você pode dizer, olha, em 2026, começamos agora, porque estamos no primeiro mês ainda, em 2026, e essa palavra se cumpre na minha vida. Eu estou alegre como um cefeiro na colheita. Estou exaltado como guerreiro que divide os despojos. Ou você é da turma, minha cesta está vazia, e na verdade o despojo que levou foi o outro, eu é que perdi, o outro é que ganhou. É preciso, meus irmãos, abrir o coração. É preciso escancarar a janela. É preciso deixar que a luz de Cristo ilumine a nossa vida, para que tenhamos alegria, felicidade, fartura e vitória. 4 presentes de Deus: alegria, felicidade, fartura e vitória. A pergunta é: a sua vida hoje tem felicidade, alegria, fartura e vitória? Sim! Glória a Deus. Não, a janela está fechada, né? Aí Jesus vai dizer no Evangelho qual é o problema. Por que você não tem uma vida de alegria, felicidade, fartura e vitória? Porque falta abrir a porta da conversão. Falta a mudança de vida. Falta abandonar o que deve ser abandonado. Falta limpar o interior. Falta deixar a luz de Deus entrar. Tem um canto muito bonito na igreja, que o refrão é assim: deixa a luz do céu entrar. Vocês conhecem, né? Deixa a luz do céu entrar. Abre as portas, abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar, porque a luz já está aí. Mas se você entrar num quarto, fechar a janela, a luz não pode entrar. Então o problema não é com a luz, meu filho, o problema é com você. Ah, pai, por que eu não tenho uma vida feliz, alegre, com fartura e com vitória? Aí uns vão dizer: é porque Deus não me abençoa, é porque Deus abençoa o outro. Não, meu filho, a questão não é Deus, a questão é você. Por que Deus abençoa um e não abençoa o outro? Sendo que Jesus disse: meu Pai, Ele faz cair a chuva sobre justos e injustos. O sol, Ele brilha sobre santos e pecadores. A graça de Deus é para todo mundo, mas o seu coração frutificará de acordo com a tua vida. Que as pessoas hoje adoram encontrar desculpa e culpado. E a palavra vai dizer que a chuva é a mesma. Pensem, compadre, aqui, só para você exercitar a mente. Está chovendo numa plantação, num pomar. Presta atenção no exemplo. Nós temos lá um pezinho de limão, temos lá um pé de manga, temos uns pés de moranguinhos. Vamos ficar com esses 3 aí. A chuva está caindo. A chuva que cai na manga, desse tamanho, doce, amarela, suculenta. A chuva que cai no morango, que não é amarelo, vermelho, grande, suculento. A chuva que cai no limão, vamos apertar a situação, limão capeta, será que você me entende? Põe um capeta nisso aí, um limão capeta, grande, mas azedo. A chuva, meus irmãos, que gerou a manga doce, é outra, porque outra água caiu no limão azedo, sim ou não? Não.
A chuva é a mesma, mas cada árvore dá fruto de acordo com a sua espécie. Tem gente que dá fruto de descrição, discrição, educação, perdão. Outras pessoas dão fruto de fofoca, de maldade, de cinismo. A graça de Deus é a mesma, mas cada um vai responder à própria vida de acordo com as suas opções. A graça de Deus cai na sua vida igual cai na minha, igual caiu na vida dos santos. Aquele que é uma bela mangueira vai dar frutos doces. E olha, porque pé de manga ele é extremamente exagerado, né? Olha um pé de manga, quantas mangas ele concede na estação. Quem tem pé de manga em casa está rezando para alguém ir lá chupar. Ninguém dá conta de consumir o que é abundância. Eu gosto muito de um ditado de um poeta, que eu não me lembro o nome agora, mas é brasileiro, que ele vai dizer que toda fruta é um sorriso e que a melancia é uma gargalhada, né? Quer dizer, é abundância, é grande. Aí está lá o limão, capeta. Porque tem gente que é um limão, se não é um limão capeta, é usado pelo capeta, né? Para tirar o sossego dos outros. Aí a pessoa dá um limão e ela começa a culpar a vida, começa a culpar as pessoas, começa a culpar o solo, começa a culpar a chuva. Ah, mas eu sou assim, é por causa são os vítimas da sua família, os vítimas da sociedade, os vítimas dentro da igreja, todo mundo vítima, ninguém está produzindo nada. A culpa é da luz, é da chuva? Não, a chuva da mangueira é a chuva do morango, é a chuva do limão. É por isso que a leitura vai dizer, se as pessoas têm alegria, felicidade, fartura e vitória, e você não tem, você tem que parar de olhar para o outro e ver qual é o problema na sua vida. Por que as pessoas são abençoadas e eu não sou? Por que as pessoas são felizes e eu não sou? Por que as pessoas têm fartura e eu não tenho? Por que as pessoas têm vitória e eu só tenho derrota? Nós ficamos buscando a resposta fora. E Jesus no Evangelho vai dizer, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo de vós. Aqui é o segredo. Sem conversão não há libertação. Vamos repetir isso? Sem conversão não há libertação. Vocês já sabem, né, com certeza a maioria já sabe, que eu terminei no ano passado o meu curso de exorcista da igreja. E lá, entre tudo que nós aprendemos em aulas exaustivas, difícil, os professores disseram, a pessoa ela quer libertação, mas ela precisa de conversão. Que as pessoas vão chegar perto de você falando, eu tenho um mal na minha vida, tem um demônio na minha vida, tem um capeta lá dentro de casa. Eu vim aqui, eu fiquei sabendo que você é padre exorcista, coloca a mão na minha cabeça e me livra disso. É assim que as pessoas querem, porque elas não querem conversão, elas querem se livrar do mal e continuar na vida de pecado de sempre. Primeira coisa que você leva uma pessoa que nos procura com qualquer mal na vida. Primeira coisa, as pessoas não entendem isso, mas é assim que a igreja forma os padres exorcistas. Não faça oração alguma de libertação para a pessoa. Você vai escutá-la, você vai acolhê-la, você vai abençoá-la, e só, nada mais do que isso. E você vai passar para ela uma receita. Assim como você vai no médico e você quer uma cura física e o médico te passa uma receita, o padre vai passar uma receita para a pessoa. E qual é a receita? Posso falar em público, não há segredo algum. Eu vou colocar a pessoa no estado de graça. Ela precisa entrar neste movimento que se chama conversão. Então eu vou dizer, minha filha, você veio me procurar, você está tendo ataque satânico, está tendo crise, está quebrando tudo, então vamos primeiro equilibrar o seu espiritual. Quanto tempo tem que você não se confessa? Quanto tempo tem que você não comunga em estado de graça? Quanto tempo tem que a sua família não reza o terço todo dia? Quanto tempo tem que você não lê o evangelho do dia, todo dia? Então eu vou te passar aqui a receita, está aqui a receita. Eu não posso te confessar, que como eu vou te atender na libertação, eu não posso ser o seu confessor. Então procure um padre, faça uma revisão de vida profunda, procure uma conversão sincera e confesse, principalmente os pecados mortais, os pecados que a gente diz, cabeludo, aqueles pecados que você cometeu vida fora e não se confessa há anos, e não se confessa e está aqui comunga, não se confessa e está e comunhão em cima, pecado mortal e comunhão em cima. E as pessoas não entendem que a sagrada comunhão para pecado mortal é trampolim para condenação. Quem não discerne o corpo e o sangue do Senhor, e quem está em pecado mortal, não se aproxime da comunhão. Primeira coisa que a pessoa tem que fazer, uma confissão da vida. E eu passo para ela aqui, aqui é o exame de consciência.
Tudo isso aí é pecado. Marca os que você tem e se confessa. E ela vai procurar um padre. Ele vai fazer a confissão. E eu digo para ela: depois da sua confissão, vá à missa e comungue. Todo domingo, missa e comunhão. Vá à missa e comungue. Se você não puder comungar, porque tem pecado mortal, confesse, vá à missa e comungue. Primeiro, confissão. Segundo, eucaristia. Terceiro, terço diário em família. Diga à sua família toda que você precisa deles para que você seja liberto deste mal que você está me dizendo que está na sua vida. Aqui eu não sei se tem ou não tem o mal, mas suponhamos que você está me dizendo uma realidade. Não se combate o mal longe de Nossa Senhora. É ela que pisa na cabeça da serpente. Deus diz: colocarei inimizade entre ti e os descendentes dela. O diabo tem ódio de Maria. Então coloque Maria na tua vida. Chame a sua família para rezar o terço todo dia. Não demora mais que 25, 30 minutos. Não é possível que você que está aí falando que tem ataque, tem um demônio na sua vida, um diabo na sua casa, você não tem meia hora para rezar um terço. Então reúna a sua família. E não é só você não, é a sua família inteira. Reze o terço. Quarto, leia o evangelho do dia, todo dia. Isso não demora 3 minutos. Tem aplicativo, pode ir na Bíblia, você pode ouvir padre lendo, irmã de caridade, isso aí não falta. Tenha contato com a palavra de Deus. E por último, antes de dormir, reze com tranquilidade o prólogo de São João. Tem aquela introdução antes de começar o evangelho. No princípio era a palavra era Deus. Está a receita, está aqui minha filha, vai fazer isso aí. Daqui a 15 dias você volta. Vocês estão prestando atenção nisso? É agora, entre aspas, que o bicho pega. Isso não está pegando ela, né? Passa 15 dias, ela volta. Voltei. Tá bom. Você vai me dar a bênção hoje? Calma lá, Guandô. Você fez a confissão de vida? Fiz. Você está indo na missa todo domingo, está comungando? Faltei 2, uma eu fui. Você está rezando o texto todo dia? Não dá. Todo dia a gente não tem o costume, mas eu rezei. Desde que o Senhor me deu essa instrução, por semana uns 2, 3 eu rezei. Está lendo o evangelho? Mais ou menos. Tem dia que dá, tem dia que não dá. E está rezando o prólogo antes de dormir? Rezei no início. Depois eu me senti mais calma, não rezei mais não. Meus irmãos, os senhores sabem qual é a orientação que a igreja me dá para um caso desse? Os senhores sabem ou não sabem? Então, se os senhores não sabem, vocês vão ficar sabendo. Para quando acontecer, vocês já virem sabendo o que te espera. Olha, minha filha, está aqui um cartão amarelo para você. Não tem bênção, não tem orientação e eu não vou te atender. Eu vou te dar mais 15 dias para você colocar em prática o que eu te passei. E eu já vou te pedir, se você não fizer, não volte mais. Porque a conversão e a luta contra o mal, ela não vem de fora para dentro. Ela vem de dentro para fora. Quem é a principal interessada em ficar livre de uma tentação demoníaca, de uma presença do mal na sua vida ou na sua casa? É a pessoa. Ela é a primeira interessada. Agora, meus irmãos, você pede para a pessoa fazer uma confissão, a pessoa não faz. Pede para ela rezar um terço em família, não dá tempo. Pede para ir à missa comungar, eu faltei. Eu não estou lendo a Bíblia. Então, meu filho, você está gostando do capeta que você tem. Então fique com ele e me deixe em paz. As pessoas querem que a igreja tire o mal, mas elas não querem o quê? A conversão. É por isso que no curso de exorcista, os padres falaram exaustivamente para os padres que fizeram o curso. Foi lá no Rio de Janeiro. Ano que vem tem o último módulo em Roma, mas é só para concluir, porque Roma tem que dar a chancela, né? Foi lá no Sumaré. Até o cardeal do Rio de Janeiro esteve conosco lá. Os professores falavam exaustivamente: senhores padres, sem conversão não há libertação. Sem conversão não há libertação. Primeira coisa que a pessoa precisa para mudar a sua vida, para receber a bênção, para ser livre do mal: conversão. Depois da conversão, a libertação. A pessoa busca a libertação, mas ela não busca a conversão, que é a mudança de vida. Meus irmãos, você que é cristão, que é católico, certas coisas você precisa saber na ponta da língua. Eu jamais, seria uma incongruência muito grande, eu jamais vou cobrar dos senhores que vocês tenham um conhecimento bíblico e teológico de um padre, alguém que estudou anos para estar à frente de uma paróquia. Mas o mínimo que um cristão católico deve saber, o senhor e a senhora devem saber. Se alguém perguntar para você qual foi o teor, o conteúdo da primeira pregação de Jesus. Jesus viveu 30 anos numa vida oculta com a sua família. Nós temos pouca coisa que aconteceu com ele. Nós temos na Bíblia o seu nascimento, temos a fuga para o Egito, a apresentação no templo
Temos Jesus com 12 anos e só. Ele aparece com 30 anos para o batismo de João. Ele vai para o deserto, é tentado pelo diabo, ele vence a tentação, ele volta e começa a sua vida pública. Aí ele começou a pregar, ele começou a operar milagres e a libertar as pessoas do demônio. Se alguém te perguntar assim, o que Jesus fez nesta terra durante os 3 anos que ele teve uma vida pública? Saia dessa, meus irmãos, desse pessoal de rede global, desse pessoal dessa geração mimimi, a turma do Todes, sai dessa. Porque o pessoal já tem a resposta na língua. Jesus pregou o amor. Eles só sabem falar isso. Essa é a resposta clássica para quem não tem informação nenhuma, nem de Bíblia, nem de teologia e nem de catecismo. Jesus, não. A resposta é, durante 3 anos, Jesus anunciou o reino de Deus, Jesus curou os doentes e Jesus expulsou os demônios. É isso que ele fez. Ele estava pregando o reino, a conversão, ele estava curando as doenças, ele estava expulsando demônios. Leia os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, se você vê alguma coisa diferente desses 3 pontos. Ou ele está pregando, ou ele está curando, ou ele está fazendo exorcismo. É isso que Jesus fez. E a minha pergunta é, depois que Jesus, são 3 tópicos, foi batizado, depois que ele foi para o deserto, e quando ele começou a vida pública, qual foi o teor da sua primeira pregação? Aqui, senhores, é uma coisa óbvia, fácil, de catequese, e tem gente que não sabe responder. E onde está a resposta, padre? No evangelho que nós lemos agora. Jesus, ele vai sair da região que ele estava, porque eles prenderam João, mataram João, e Jesus viu que ali estava perigoso para ele. Então ele vai para a Galileia. Ele sai da região da Judeia, que é o sul, ele vai para o norte, Galileia. Você fala, Jesus, Galileu, música do Padre Zezinho, um jovem Galileu. E por que Jesus vai para a Galileia, onde diz aqui, território de Zabulon, de Neftali? Porque ali os gentios se misturam com os judeus. É uma terra de ninguém, é um lugar onde as pessoas não dão grande valor. Você já conversou com alguém que nasceu num lugar muito pequeno, numa rocinha, mas a pessoa fala que nasceu numa cidade grande? Eu conheço uns 3 por aí. Nasceu no lugar onde o Judas perdeu a meia, porque a bota perdeu antes. Longe. Onde você nasceu? Eu nasci em Uberlândia. Eu nasci em BH. É cidade grande. Mas quando você vai ver onde que ele nasceu, meu filho, é num lugar que ninguém sabe. Então ele pega um lugar maior. Só para você entender. Na época de Jesus, você queria ser alguém. Onde que você nasceu? Na Judeia. Ninguém queria a Galileia. E Jesus, ele larga a Judeia e ele vai para a Galileia. Lá ele começa o seu ministério. É por isso que Mateus, inteligente, ele conhecia o livro de Isaías, então ele vai dizer, Jesus foi para aquela região, não foi à toa. Ele poderia ter começado a sua pregação em Jerusalém, mas por que ele vai para a Galileia? Porque Isaías já tinha dito, o povo que vivia nas trevas viu uma luz, para os que viviam na região da morte, uma luz brilhou. Ele foi para a terra de Zabulon, de Naftali, ou seja, Jesus é essa luz que Isaías profetiza no seu livro. Então quando a gente fala abrir o coração à luz, não é uma luz como energia, não é a luz do sol, não é a luz do seu celular, é a luz que é Jesus Cristo. Quando você abre o coração para Jesus Cristo, ele ilumina toda a sua vida, e você tem alegria, felicidade, fartura e vitória. Não sei se você quer, eu quero uma vida feliz, eu quero uma vida alegre, eu quero uma vida com fartura, principalmente espiritual, de amizades verdadeiras, de família, saúde. E eu quero muitas vitórias da minha vida. Alegria, felicidade, fartura e vitória. É por isso que no primeiro discurso daquela luz que brilhou, Jesus vai dizer, primeira palavra de Jesus, publicamente, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo de vós. Agora os senhores sabem, se alguém perguntar para você, qual foi a primeira pregação que Jesus fez, quando ele começou o seu ministério público? Conversão. Porque ele é o reino de Deus, ele está ali, então o reino de Deus está próximo. Se você conversa com quem não sabe Bíblia, e não é nem católico muito fervoroso, as pessoas já têm na ponta da língua, Jesus começou a pregar o amor, é love, é a turma dos ursinhos carinhosos. Lembra dos ursinhos carinhosos? Sai com esse negócio do né? Eles acham que Jesus é a turma dos ursinhos carinhosos. Mas meu filho, a primeira pregação de Jesus foi exigente. Ele não falou de amor, ele não falou de aceitação, ele não falou de abraço, ele não falou de carinho, não falou de nada disso. Primeira pregação de Jesus, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E aqui uma pergunta para quem lê Bíblia. Qual foi a última pessoa antes de Cristo que pregou a conversão? Exatamente, João Batista.
Ele ficava no Rio Jordão batizando, ele dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O machado já está na raiz, e aquele que não se converter será cortado. Aí vem Jesus com o mesmo discurso: convertei-vos. Meus irmãos, se não fosse importante, Jesus teria começado a sua vida pública com outro discurso. Jesus poderia começar a sua vida pública: amai-vos uns aos outros. Ou, aquele que ama haverá de perdoar, perdão. Ou, não, ele tinha inúmeros temas. Ele começa com o tema da conversão. A pergunta é, meus irmãos, nós estamos neste movimento da conversão? Nós que viemos à missa, que recebemos a Eucaristia, que recebemos a bênção, que lemos a palavra, que rezamos o Santo Terço, que olhamos para os santos da igreja, nós estamos procurando uma conversão diária. Eu já disse aqui outras vezes, vou apenas tocar no tópico, que para o mundo protestante ou evangélico, a conversão, ela se dá num espaço de tempo restrito, onde as pessoas dizem: eu me converti, eu me converti. Para o cristão católico não se diz assim. Nós dizemos: eu estou em processo de conversão. Eu não me converti, eu estou me convertendo a cada dia. Tanto é que você não se confessa uma vez só. Você vai no padre e se confessa. Passa pouco tempo, está você lá de novo. Por quê? Porque você caiu, porque você pecou, porque eu pequei, eu errei, eu procuro meu confessor. Isso é um movimento de conversão, largando o pecado e aderindo a Deus. Meus irmãos, veja o que Jesus diz: você precisa de conversão. Jesus olha para você, olha para mim, e ele diz: você precisa de conversão. O mundo, ou o diabo, vai dizer: não, você não precisa de conversão. Você precisa de aceitação. Você precisa de inclusão. O que nós ouvimos mais hoje de pessoas que estão fora da igreja para a nossa igreja? A igreja católica tem que aceitar mais as coisas. A igreja católica tem que ser mais inclusiva. É porque o diabo tem esse discurso. O diabo vai dizer: não, você não precisa de conversão. Quem está falando de conversão? Você precisa de inclusão e aceitação. Aí você vai no evangelho, Jesus não diz nada de inclusão nem de aceitação. Ele nos chama uma vida de conversão. Ou seja, bênção as pessoas querem, libertação as pessoas querem, alegria, felicidade, fartura e vitória as pessoas querem, e conversão. E abrir a porta, e abandonar o pecado, e ter uma vida mais santa, e olhar para a vida dos santos, como eles se converteram, e como eu sou chamado a me converter. Meus irmãos, quando o coração de alguém, isso que vai dizer Bento 16, quando o coração de alguém está cheio do amor de Deus, um espírito de adoração e vigilância, maior será a sede de conversão. Quanto mais a pessoa vive longe de Deus, e ela vive os valores do mundo, ela não pensa em conversão. E eu converso com muitas pessoas, tem gente que não pensa em conversão. Elas pensam em felicidade, elas pensam em construir a vida do jeito delas. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Para o cristão a vida nunca foi sua. Jesus nos comprou a preço de sangue, e a minha vida é do jeito dele. Eu tenho que agradar a ele. A santidade é ser amigo dele. E por último, ninguém se converte verdadeiramente, ninguém muda a mente, tampouco o coração, se você continuar na vida de ontem, na vida de sempre. Para ilustrar a conversão, o evangelho nos mostra o convite aos 4 primeiros discípulos. O nome estão aí: Pedro, André, Tiago e João. São homens que estão ali e Jesus os convida. Mas não deixe passar despercebido o mais importante da resposta. Estão prestando atenção? Não deixe passar despercebido o mais importante da resposta. Estou no versículo 18. Jesus andava à beira do mar da Galileia e viu 2 irmãos, Pedro e André. Estavam lançando as redes no mar, porque eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me. Vou saltar aqui. Tiago e João estavam na barca do seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus o chamou. Aqui é o chamado. Atenção, o chamado ao seguimento e o chamado à conversão. Agora, meus irmãos, preste atenção. O que eles fizeram que nós temos muita dificuldade de fazer? Está no texto, escancarado, mas tem gente que não vê. É o verbo deixar. Há pessoas que querem seguir Jesus, mas não querem deixar o pecado.
Querem seguir Jesus, mas não querem abandonar aquela situação que é pecado. E aqui diz, Pedro e André imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus. Tiago e João imediatamente deixaram a barca do seu pai e seguiram Jesus. Sabe o que significa a palavra deixar? É a palavra renunciar. Grandes renúncias demonstram grande amor. Para seguir Jesus de verdade, somente Jesus e a pessoa conhece o peso e o tamanho das suas renúncias. Eu não vou aqui abrir a vida, que vocês estão aqui para escutar sobre a minha vida, sobre a palavra de Deus. Mas certamente vocês já têm noção do peso e do tamanho das minhas renúncias para ser quem sou e para fazer o que faço. Grandes renúncias. Para seguir Jesus tem que deixar alguma coisa, tem que renunciar a alguma coisa. As pessoas não renunciam a nada, as pessoas não deixam nada. A coisa mais complicada hoje é você orientar um penitente na fila de confissão. Ele quer absolvição, mas ele não quer mudar de vida. Ele quer que você abençoe até pecado. É o fim da picada, né, gente? É o fim da picada, pessoas procurando o padre para abençoar pecado, não querem conversão. E é preciso deixar, é preciso renunciar, é preciso abrir mão. E eu quero finalizar essa nossa reflexão dando para você um conselho que eu faço e funciona. E se você fizer, vai funcionar. O nosso problema é que nós procuramos somente coisas grandes. Eu tenho que fazer uma grande renúncia. Na quaresma, eu não vou comer doce nenhum. E onde estão as pequenas renúncias diárias de Santa Teresinha, que ela nos ensina na história de uma alma? Pequenas renúncias todo dia. Vou te dar um exemplo simples que a gente pode fazer. Nós estamos no almoço. Aí se almoçou, eles servem uns docinhos. Se olha para aquele docinho e diz assim: não estou fazendo dieta, posso comer, mas hoje eu vou renunciar. Vou fazer esse sacrifício pequenininho. Eu vou renunciar a esse bolinho para a minha conversão e para que eu domine o que entra na minha boca. Porque Tiago 3 vai dizer: se alguém não domina a própria língua, não dominará o próprio corpo. E você vai fazendo pequenas renúncias. E a cada renúncia você vai ficando. Entrou um rapaz para a academia, adolescente. O instrutor falou: vamos fazer bíceps. Eu quero fazer bíceps, quero ser marumbado. Então tá bom. Qual peso você quer começar? Esse aqui, 14. O instrutor: quanto? 14, de cada lado. Pode pegar. Nem levantar o peso do chão, acabou, conseguiu. Vamos diminuir isso aí, meu filho. Então eu vou pegar o de 12. Vai lá. Nossa, é pesado demais. Estou te falando. Deixa eu pegar um de 10. Não foi. Pode pegar metade disso aí. Levantou o de 5, mas não vai. Vai pro de 3, meu filho. 2 vai. 2 vai, é o seu peso. Nem. Mas o meu sonho é pegar 14. Não, meu filho. Você vai pegar 14. Mas para você chegar em grandes pesos, você tem que começar com pequenos pesos. Vai levantando de 2, vai comendo, vai dormindo, vai se alimentando bem. A hora que você vê, o de 2 fica mais leve. Aí você pega o de 3. O peso fica mais leve. As pessoas dizem na academia: a experiência aqui ficou leve. Não, o peso ficou leve. Você ficou mais forte. E quando você assustar, você já está levantando de grandes renúncias. Começam com pequenos pesos. É pequenininho. É um docinho hoje. Você tem uma fofoca para contar. Isso eu não vou falar hoje. Vou mortificar minha língua. Não vou falar. Para minha santificação. Ficou calado. Você podia fazer algo que não deve. Não. Vou me renunciar a isso. A hora que você vê, você começa a ter autocontrole espiritual. E você começa a experimentar 4 coisas na vida: alegria, felicidade, fartura e vitória. Quando você começa a renunciar às coisas por causa de Jesus, essas 4 situações acontecem na sua vida. Meus irmãos, cuidado. Não adianta mentir, nem para Deus e nem para você mesmo. Lá dentro de nós, dependendo da vida que você leva, lá dentro, lá no fundo, se você prestar atenção, a sua vida diz para você assim: não é isso, tem algo errado aí. Por isso que você está uma pessoa vazia, triste, problemática. Pessoas que ficam tentando se afirmar o tempo todo, agressividade, não sei o que. É lá dentro a questão. O povo que estava nas trevas viu uma luz. Para aquele povo que estava na sombra da morte, uma luz brilhou. Deixa a luz de Jesus entrar na sua vida.
convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo de vós. E nós teremos alegria, felicidade, fartura e vitória. É a primeira pregação de Jesus na sua vida pública: abandonar o pecado e ter uma vida cada vez mais próxima ao Deus da vida. Sede santos, porque o vosso Pai do céu é santo. Santos ou nada. Ao Senhor Jesus toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há pessoas que trocaram o frenesi empresarial por uma vida mais tranquila, para acordar um pouco mais tarde, para andar de bicicleta, para ter hora de pescar, para estar mais com seus filhos. O padrão financeiro, ele pode até diminuir, mas a pessoa para de tomar remédio, alergias somem, ela dorme melhor, ela para de ter queimação, dor de coluna, ela viaja mais, ela é mais alegre, ela tem mais saúde. Por que ela conseguiu tudo isso? Porque ela trocou a prioridade. Cuidado quando a prioridade é a ganância. Queridos irmãos e irmãs, aqui no nosso santuário, saúdo você que nos acompanha aí da sua casa, e há tantas pessoas que vão assistir esta pregação depois que ela já foi feita, disponível aí nos meios de comunicação. Na nossa vida, meus caros, se nós formos esperar tudo estar perfeito para sermos felizes, nós vamos passar pela infância e adolescência, pela idade adulta, chegaremos à terceira idade, a melhor idade, a idade dos idosos, e não seremos felizes. Sempre haverá algo faltando. E é mais ou menos assim: a questão do tempo, da saúde e do dinheiro. Hoje, essas três coisas coordenam a vida de muita gente. A questão do tempo, time is money, vamos dizer, tempo é dinheiro. A questão da saúde, as pessoas buscando saúde física, também saúde emocional. E a questão do dinheiro, que é o fruto do nosso trabalho, do nosso esforço. Só que há um problema: quando você pega crianças e adolescentes, eles têm tempo e têm saúde, mas eles não têm dinheiro. Aí você entra no mercado de trabalho, e nós sabemos hoje como é exigente. Aí você tem dinheiro, espero que você tenha saúde, mas a gente não tem tempo. Aí nós esperamos ficar idosos para usufruir daquele dinheiro. Quanto mais cedo eu aposentar, melhor. Aí nós chegamos na terceira idade, temos o dinheiro que trabalhamos, se Deus quiser, e teremos tempo, mas muitos não terão saúde. A minha pergunta é: qual é o melhor tempo para usufruir a vida como dom de Deus? Não é ontem e não será amanhã, é o agora. E o agora é um tempo que Deus nos dá, chamado de kairótico. Tem o tempo cronológico, que é o do Deus Cronos, da mitologia grega. Ele vai parindo seus filhos, depois ele volta e come todos. Por isso que o nosso tempo, o nosso relógio, chama relógio cronológico. Tempo cronológico. O tempo nos come. Não há como parar o tempo. E as pessoas tentam de toda maneira se conservar mais jovens. Mas no final, quem é que vai vencer? O tempo. A força do tempo, ela é implacável. Por isso, o tempo cronológico. O tempo é curto. Então, o que eu devo fazer nesse tempo cronos? Eu tenho que acumular. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que comprar. Eu tenho que multiplicar. Esta é a vida que muitos estão tendo. Consultórios de psicologia lotados. Pessoas tomando remédio para tudo. Pessoas infelizes, trabalhando. E eu ouço muito, escuto muito: padre, minha filha aí, debutante, 15 anos, lembro dela no meu colo de bebê, parece que foi ontem. Olha, a vida é tão corrida que eu não vi essa menina crescer. Quando eu acordei, ela já era uma mulher. A gente que olha no espelho e pensa assim: meu Deus, eu era tão jovem ontem, cabelinho branco, as ruguinhas aparecendo, estou chegando no ENTA, misericórdia, eu era jovem. A vida está aceleradamente rápida. E se você está gastando tempo apenas em acumular, você não está vivendo o tempo kairótico, você está vivendo o tempo cronológico. E há um tempo maior do que esse que eu acabei de dizer, que é o tempo de Deus, o tempo da graça de Deus, o tempo que nós temos para amar, para servir, para conhecer a Deus, para cuidar da salvação das nossas almas. Como nós ouvimos alguns domingos atrás, Marta e Maria: Marta, Marta, tu te inquietas
e anda preocupada com muita coisa. Por isso que você está aí preocupada, inquieta, ansiosa. Nunca vi tanta gente ansiosa como nós temos hoje no nosso meio. Pessoas preocupadas, pessoas que queriam que o dia tivesse 48 horas. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Qual que é o tempo de Marta? Cronos. Qual que é o tempo de Maria? Kairos, tempo kairótico. Ela está com o Senhor, conhecendo o Senhor, dando um sentido maior à sua existência do que apenas um sentido material. O evangelho que nós ouvimos começa com um bate-boca, com uma discussão. E a discussão esquentou tanto que eles não conseguiram resolver a questão e foram até Jesus. A minha pergunta é: a briga que foi narrada entre amigos? Não. Entre parceiros de negócios? Não. Entre pessoas da mesma empresa? Também não. Quem é que está brigando aqui? Irmãos. Uma família dividida, uma família raivosa, uma família que está discutindo. E qual é o teor da discussão? Dinheiro. A maldita herança. Me desculpe falar maldita, porque até hoje eu não conheci herança bendita. Conheço inúmeras famílias que eram unidas até que aquele que era detentor dos bens faleceu. Eu conheço casos, não longe de nós, que a pessoa estava sendo velada no caixão e advogados pegando assinatura de parentes para já fazer a divisão antes que eles voltassem para outras cidades. Nem esperaram sepultar, já estavam preocupados com os bens. E eu não sei se é toda a família, mas algumas têm. Aquele que é o mais esperto, aquele que é o mais materialista, aquele que quer sempre mais. E quantas pessoas no momento de dor, no momento de fragilidade, assinaram documentos onde a vantagem lá na tal da herança ficou mais pendente para um lado do que para o outro. O problema no evangelho, meus caros, é que a divisão da herança no tempo de Jesus para o judeu, ela não é igual para os irmãos. O primogênito, ele tem a parte maior. Os outros recebem as partes menores, porque o primogênito, ele é o herdeiro mor, ele vai continuar o legado do pai. Tanto é que era normal o pai falecer, a mãe não herdava nada, passava para o primogênito homem, e aquele filho, o mais velho, ele iria cuidar da sua mãe, certamente, e os irmãos mais jovens, qual que era a normalidade da época? Eles iriam trabalhar para o mais velho. Quer dizer, o mais velho iria tratá-los como irmãos, mas ele assumia o papel do pai. Aqui nós temos um problema de herança, onde o filho, que certamente aqui é o mais jovem, está pedindo para Jesus: ô mestre, diz para o meu irmão reparte a herança comigo. Quer dizer, o cara pegou tudo, deixou o irmão sem nada. O irmão não tinha a quem pedir ajuda, ele vai até Jesus. Entenda que o irmão mais velho, ele já tinha mais, e ele, além de pegar o mais que é dele, pegou o menos do irmão mais jovem, logo ele sem nada, largou ele desvalido. Ele vai até o Senhor. Aqui Jesus, muito educado, mas muito firme, ele vai responder para os dois: quem me encarregou de julgar ou dividir os vossos bens? Ou seja, isso não é minha conta não, resolva isso para lá. Por que eu vou entrar nisso aí? Você acha que eu estou preocupado com herança? Você acha que eu estou preocupado com divisão de bens? Aí Jesus vai dizer: atentos, atentos, atenção, olha a palavra, atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. Aqui você pode ter abundância de bens, mas seja como for, a sua vida não consiste nisso. O seu valor não está nisso. E aqui, meus irmãos, para nós que somos seguidores de Cristo, é um desafio viver isso na sociedade onde estamos, onde quanto mais se ostenta, mais a pessoa recebe holofote. Quanto mais ela mostra que tem, menos ela precisa mostrar que não é. Então o que vale? O celular mais caro, o tênis mais caro, a casa mais cara, o carro mais caro, e sempre trabalhar para multiplicar. É impressionante como que você entra na internet, tem um cara atrás do outro ensinando: olha, investe na bolsa, multiplica seu dinheiro, se você pôr dinheiro aqui. E nessa loucura para ganhar dinheiro, os espertalhões estão fazendo a festa.
passando a perna em muita gente. A pessoa entra nas questões de pirâmide. Quem não entende muito bem, um tempo para trás, aquela questão de bitcoins, né? Mostrou um cara aí andando de iate, chegando aí lá num clube de São Paulo, um hotel 5 estrelas, cercado de mulheres, mostrando um relógio Rolex. Ele deu uma palestra, o povo mas comprou coisa à vontade. O cara pegou o dinheiro e fugiu para os Estados Unidos. O pessoal achou que ganharia dinheiro fácil. Então nós estamos num mundo onde tudo gira em torno, eu preciso ter. Eu preciso trabalhar para ter mais. E eu quero ter mais, eu quero ter mais. Eu conheço, graças a Deus, não poucas pessoas que chegaram no patamar de vida onde ela viu que tem uma estabilidade boa, onde viu que o que era o sonho dela já tem, um carro, casa própria, o dinheiro que a pessoa trabalhou e ganhou honestamente, já dá para a vida dela e dá para sustentar os filhos durante uns anos. A pessoa, ela relaxa. Claro que não é para todos os meros mortais, mas há pessoas que trocaram o frenesi empresarial por uma vida mais tranquila, para acordar um pouco mais tarde, para andar de bicicleta, para ter hora de pescar, para estar mais com seus filhos. O padrão financeiro, ele pode até diminuir, mas a pessoa para de tomar remédio, alergias somem, ela dorme melhor, ela para de ter queimação, dor de coluna, ela viaja mais, ela é mais alegre, ela tem mais saúde. Por que ela conseguiu tudo isso? Porque ela trocou a prioridade. Cuidado quando a prioridade é a ganância. E aqui eu não estou dizendo, que eu não sou louco de dizer uma coisa dessa, que o dinheiro não é importante. Se o dinheiro não traz felicidade, a falta dele também não vai trazer. Nós vivemos do dia que nascemos ao dia que morremos, e entre os dois tudo se paga. Tudo se paga. Eu indo com a minha mãe um dia desse para Curitiba, eu comecei a conversar com ela, falei: mãe, você já notou que tudo é dinheiro? A gente entrou no aeroporto, o aeroporto virou também tipo um shopping, né? Muitas lojas, claro que não está escrito lá, mas cada loja que você olha, tá falando assim: compra, me compra, me compra, me compra, me compra, né? Aí eu olho para um lado é relógio, olho para o outro é bolsa, e é óculos, e é mala, e é leve Minas, e vamos gente, e é baratinho as coisas do aeroporto, fico feliz, tá baratinho, né? Minha mãe, tadinha, um dia eu falei com a minha mãe assim: ô mãe, eu vou no banheiro, tadinha da minha mãe, eu vou no banheiro, adianta e já pede o suco da senhora, o sanduíche. O que eu vou pedir, Cristian? A senhora está com muita fome? Não, a gente vai almoçar em São Paulo, vai, já faz conexão em São Paulo, come só um lanchinho. Tem aqui, ó, pede um misto e um suco de laranja, só para dar uma forrada. Tá bom, deixei com ela R$50 e fui no banheiro. Porque eu conheço a minha mãe. Quando eu saí do banheiro, ela estava sentada na mesa, com o suco de laranja, com o misto, mas com um bico desse tamanho assim, ó. Eu falei: pronto, aconteceu alguma coisa. Mas, mãe, o que aconteceu? Eu perdi até a fome. Eu acabei de ser assaltada. Falei: assaltada, mãe? Um copo de suco, com um misto, com uma fatia de presunto e um cheiro de queijo, nem o queijo eu abri, eu vi, R$42. Falei: mãe, é assim mesmo, aeroporto é mais caro mesmo. Então eu fui conversando com ela, que tudo ali é pago, né? Na hora que eu peguei a minha mãe e tal, eu falei: mãe, olha, eu estou pegando a senhora aqui, eu enchi o carro para os combustível, é dinheiro. A gente vai pagar pedágio, é dinheiro. Eu vou ter que pagar estacionamento para o carro ficar, é dinheiro. Nós vamos voar, essa passagem veio de onde? Dinheiro. Nós vamos ficar hospedados em Curitiba, o hotel, dinheiro. Gente, tudo gira em torno do dinheiro, mas o dinheiro precisa ser um meio e não o fim. Aqui que é o detalhe, aqui que a chave vira. O dinheiro é importante na vida do ser humano? Sim. E em momento nenhum a Bíblia condena o dinheiro. Todo momento que a Bíblia fala do dinheiro de maneira negativa, ou ele está sendo idolatrado, ou ele está sendo concedido por meio de injustiça. Se o dinheiro não é o seu Deus, e se você não está ganhando dinheiro de maneira ilícita, você pode ser rico para os homens, sem esquecer que a verdadeira riqueza é para Deus, porque a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. Há pessoas que têm uma síndrome, e vocês vão lembrar aqui, a síndrome do tio Patinhas. Quem já viu o tio Patinhas aí? Os mais novos acho que não sabem quem é. Tio Patinhas era um desenho que nós gostávamos muito de assistir, e que ele tinha 3 sobrinhos. Era o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, não era isso? E os 3 adoravam ir na casa do tio Patinhas para quê? Para nadar no cofre. Ele tinha um cofre, tipo esse santuário, era tipo um prédio lotado de moeda de ouro. E ele tinha a moeda número 1. Foi a primeira moeda que ele ganhou. Ficava numa cúpula de cristal. E eu não sei como que o tio Patinhas fazia aquilo, mas ele pulava de bico na moeda, ele saía do outro lado.
né? Enche uma banheira de moeda e pula de cara para você ver o que vai te acontecer, né? Mas ele fazia, saía de um lado, saía do outro, e ainda cuspia a moeda. E o Zezinho, o Guinho, o Luizinho adorava ficar com o tio, que é, não é? O Patinhas, nadando no dinheiro. Até aí eles brincavam, riam bastante. Quando terminava, o desenho estava no final, eles tinham que sair do cofre. Como que eles saíam do cofre? O tio Patinhas ficava na porta do cofre, pegava os 3 sobrinhos pela pata, colocava eles de cabeça para baixo e sacudia, para ver se eles não estavam levando uma moeda. E de vez em quando alguém tinha uma, ele tirava, jogava no cofre e dava um chute na poupança do sobrinho ainda. Para mostrar o quê? Pergunta para o tio Patinhas: você vai comprar o que com tudo isso aqui? Nada. Você quer? Qual que é o seu sonho em ter acumulado tanto? Não, o meu sonho é duplicar isso aqui. Isto é o que Jesus chama de ganância. A pessoa não tem sonho nenhum, ela não quer comprar nada, ela quer o dinheiro pelo dinheiro. E aqui nós temos, né, gente? Vamos ver aonde você se encontra. Nós temos a mente do rico e a mente do pobre, né? Suponhamos que eu tenha R$1.000, eu falo com uma pessoa que sabe lidar com dinheiro, é mais rica, falo: olha, toma R$1.000. A pessoa vai pegar o R$1.000 e vai pensar assim: como que eu vou trabalhar com isso aqui para virar 2? Aí você pega o que você tem cabeça de pobre. Toma R$1.000. O que eu vou comprar? Pela risada, a maioria de nós sabe onde nós estamos, né? O que eu vou comprar? E nós vivemos este mundo, um mundo de compra e venda o tempo inteiro. Mas o problema do evangelho, aí eu volto no problema do evangelho, a separação da família, porque o bem maior não é a pessoa, o bem maior é o dinheiro. Dinheiro separa a família, por dinheiro se mata, por dinheiro se passa a perna. Não estou falando de todos, não, mas convenham comigo, né, meus irmãos? Viver hoje é um pouco complicado, porque nós estamos o tempo todo com medo de que alguém pode me passar a perna. Sim ou não? O tempo todo. Você vai no mecânico, mas será que trocou a peça? Você compra uma coisa pela internet, será que vai chegar? Você vai num lugar que tem algo, mas será que vale quanto ele está pedindo? Aí tem aquela Black Friday, né? Será que o preço caiu? Ou eles aumentaram semana passada e tiraram o aumento para eu comprar o preço que já era? Seu ser humano, a gente não sabe o que faz. E hoje tudo gira em torno do vil metal. É a ganância a todo vapor. E Jesus nos dá o antídoto. Qual é o antídoto para o cristão não se deixar contaminar pela ganância? O desejo de ter e ter. Não vou dizer nome não. Mas você acompanhou aí, há pouco tempo, e isso vai se repetindo, a questão de grande corrupção. Pessoas que roubaram 10 milhões, 100 milhões, 500 milhões, 1 bilhão. Aí chega perto de um cara desse, uma mulher dessa, pergunta: ô filho, vem cá, eu vi lá na sua conta, tem 380 milhões de dólares. Me responda, meu chapa, você quer comprar o que com isso? O estado da Califórnia? O que você quer comprar? O que a maioria responde? Não quero comprar nada. A ganância, ela é assim. É o dinheiro pelo dinheiro. Quanto mais, melhor. Aí eu tenho que gastar tempo, saúde e emocional. O emocional fica destruído para multiplicar o que eu já tenho. Aí as pessoas gostam. Eu pus em tal lugar 100, me deu 150. Eu pus para lá, me deu mais 30. E a pessoa gasta um tempo multiplicando dinheiro. E ela não vê que enquanto ela está gastando tempo só com isso, a vida está passando. Jesus é muito simples. Ele resolve a questão de uma vez. O que Jesus disse? Para que você não seja uma pessoa gananciosa, pense na morte. É o que diz Santo Afonso Maria de Ligório. Falando em Santo Afonso, só abrir um parênteses aqui, permitam-me compartilhar com vocês uma alegria com você que está em casa. Estava Padre Manzotti, esses dias, nós vamos começar mais um programa de rede nacional pelo sistema Evangelizar e plataformas de streaming, que é Santo Afonso trocados em miúdo. Então eu vou apresentar o programa, que é meia hora, de temas que Santo Afonso nos deixou, de vários temas de espiritualidade. Ele tem um livro, são 365 meditações. O programa será 2 vezes por semana, então eu tenho aí material para uns 5 anos de programa. E é bom ler a vida de santos e o que os santos nos deixaram. Por que eu estou citando Santo Afonso? Porque ele disse: o verdadeiro cristão, ele medita a morte todos os dias. Aí você pode me dizer: credo, padre, coisa deprimente, coisa triste, coisa funesta, ficar pensando na morte todo dia.
qual é a única certeza que você tem? Qual que é a coisa mais certa da vida? Os nossos avós não falavam isso? Meu vovô falava muito. Idoso. Meu neto, a cada dia eu vejo a morte aproximar. É a coisa mais certa da vida, viu? E é uma verdade. Não é para você viver uma vida funesta, mas é para você se preparar. E depois? E depois? Refletir sobre a morte nos leva a ter a certeza de que levaremos apenas uma coisa para o reino de Deus: o relacionamento que tivermos com Jesus Cristo. Nós não vamos levar mais nada. Não tenha, meu irmão, síndrome de Faraó. Você sabe, quem já foi no Egito, que aquelas pirâmides, quando você for, pergunte para o guia: o que é uma pirâmide? Eles vão responder todos de maneira unânime: é um túmulo. É um túmulo de um faraó. Nome que tamanho de pirâmide, para que um túmulo desse tamanho? Leia o que o egípcio entende por morte. Ele acreditava que ele voltaria à vida em um determinado momento, e tudo aquilo que ele tinha, ele precisaria nessa outra vida. Então, ser amigo de Faraó era terrível. Faraó jovens não, mas os que chegavam numa certa idade, ninguém queria servi-los, porque quando o Faraó morria, junto com ele ia toda a prataria, todas as vasilhas de ouro. Os melhores soldados eram colocados para morrer com ele dentro da tumba. Algumas mulheres eram colocadas generais, muita comida, muita bebida, que na cabeça deles ele ia precisar disso tudo. E tem gente que vive achando que é um faraó, né? Acha que é um faraó. Porque o meu carro, meu filho, vocês nem desligaram o aparelho, já tem gente cantando pneu no seu carro. A fortuna que eu conquistei durante a vida. Se você soubesse a briga que dá na hora da morte. Tem gente que está no CTI com o balão ligado, a família já está nos advogados, vamos dividir aqui, vamos ver quem pega a melhor parte. Então Jesus vai dizer: olha, um homem que já era rico, ele vai dizer que é um rico, teve uma plantação grandiosa, colheu o que ele não esperava. Ele pensou: Deus, é muita coisa, o que eu vou fazer com tanta coisa? Já sei, vou derrubar os meus celeiros, vou fazer celeiros maiores e vou guardar tudo. E vou dizer para mim mesmo: olha, agora relaxa, come, descansa, bebe, curte. Eu tenho coisa aqui para muitos anos. Presta atenção na leitura. Pegue aí o folheto, por caridade. É porque eu quero que vocês notem aqui a diferença. Nós que acreditamos precisamos notar a diferença. Pegue o versículo 17. Acharam aí? Você de casa acompanhe com atenção. Nós vamos ler juntos, viu? Ele pensava consigo mesmo. Vai lá. O que vou? Não tenho. Ele teve uma ideia. Então resolveu. Já sei o que fazer. Vai lá. Vou. Isso. Para quê? Com que mais? Aí ele poderá dizer a ele mesmo. Vai lá. Meu caro. Uma boa experiência. Para falar alto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Provei. Vamos de novo. Primeiro, Descansa. segundo, Come. terceiro, Bebe. quarto. Aprovei. Quem disse isso? Quem disse isso? O rico, que fez celeiros maiores e estava tudo bem. Continua a leitura. Mas Deus lhe disse. Olha a diferença, gente. Meu Deus do céu, isso aqui é muito sério para nós que acreditamos em Jesus. Descansa, come, aproveita. Aí Deus olha e fala: louco! Cuidado com isso. Imagina Deus olhando para você e falando assim: louco, louca. Assim é aquele que é rico para os homens, mas é pobre para Deus. Me desculpe a franqueza, meus irmãos. Esse tipo de gente está perdida. Padre, mas eu não acredito em inferno. Meu chapa, o dia que você estiver lá, você vai acreditar. O dia que você estiver, você vai acreditar. Essa foi espontânea. Gente, uma brincadeira à parte. Olha como que termina o evangelho. Louco! Ainda esta noite pedirão de volta a tua vida,
E para quem ficará o que tu acumulaste? Vamos ler juntos o versículo 21. É para todos nós. É Jesus que disse isso, viu? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Eu sei que vocês são inteligentes, eu não preciso explicar isso aqui. Você conhece, viu? Tem muita gente comendo lombo e arrotando couve. E tem muita gente comendo couve. Cuidado, viu? O que vale para você subir ou descer não é o que você tem no bolso, não. É o que você tem no coração. Tem muita gente que tem abundância de bens e verá o Cristo na glória. E tem muita gente que não tem nada. E você sabe onde que vai estar. Entendeu? Então, não é questão de ter ou não ter. É questão se você é ou não uma pessoa gananciosa. Gente, olha para mim, por favor. Não é pecado ter casa própria. Não é pecado ter dinheiro para pagar a faculdade dos seus filhos. Não é pecado ter plano de saúde. Não é pecado ter o carro do seu sonho. Se você trabalha, se você não está passando a perna nos outros, se você não idolatra o dinheiro, qual o mal nisso? Não há mal nisso. O mal é quando isso ocupa o lugar de Deus. O meu Deus é o dinheiro. A minha segurança são as minhas coisas. É minha posição social, é minha influência. Uma pessoa gananciosa, peguem comigo a primeira leitura, é uma pessoa que acha que o mundo é um caos, porque ela vive um caos. Uma pessoa que se concentra apenas em acumular e só trabalha, ele vai dizer, olha, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Um homem que trabalhou com inteligência, competência, sucesso. Oi, gente, isso aqui é errado? Sim ou não? Isso aqui é errado? Um homem que trabalha com inteligência, competência e sucesso, isso é errado? Certíssimo! Seja uma pessoa inteligente, competente e terá sucesso, não tem problema nenhum. Por que virou um problema aqui? Porque o tempo dele foi só para as coisas. O coração dele estava longe de Deus. O dinheiro dele se tornou ídolo e a fé dele estava nos seus bens. Aí ele veio obrigado a deixar tudo em herança ao outro que nada colaborou. Isso é vaidade, é uma desgraça. O cara está xingando, é desgraça. Que resta ao homem de todo o trabalho e preocupação que desgasta debaixo do sol? Toda a sua vida é um sofrimento, sua ocupação é um tormento. Nem mesmo de noite repousa o seu coração. Gente que dorme assim, ó. A mulher diz, ó bem, gostei de você estava sonhando rezando o texto, essa estava assim, ó, não, eu estava contando. Nem dormiu, o cara dorme direito, só, ó, o dedo não para. Gente, se você tiver uma vida na ganância, a primeira leitura é o teu retrato. Você trabalha e você tem um saco roto. Na Bíblia que tem essa expressão. O que é um saco roto? É um lugar de colocar moedas furado. Uma pessoa trabalha e põe tudo lá. Só que está tudo indo. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, e só tem dinheiro. Não é riqueza. Riqueza é saúde espiritual. Riqueza é saúde física. Riqueza é ter uma família unida e feliz. Riqueza é ter amigos de verdade. Riqueza é poder andar na rua com a sua cabeça erguida, sem dever nada a ninguém. Riqueza é falar a verdade, ser conhecido como uma pessoa honesta, e que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Riqueza é no final da sua vida, a família não está brigando por herança, mas está ao seu redor, orando para te entregar a Deus, o último ato de amor. Isso é riqueza. Eu já acompanhei algumas pessoas falecendo, e eu nunca vi uma pessoa morrendo e perguntando assim, ai, acho que eu estou morrendo. Tô, doutor, você está? Traz o meu cartão de crédito, deixa eu mudar a senha. Eu estou morrendo, doutor? Quanto que rendeu a minha empresa hoje? Onde que está meu carro? A hora que a pessoa está falecendo, ela chama filhos, ela chama esposa, chama marido. Eu quero aqui meus melhores amigos. Por que ela esperou falecer para dar valor àquilo que ela desdenhou a vida toda e não tinha tempo a passear? Não tem tempo de visitar um amigo, não tem tempo de fazer umas férias com a família, porque eu tenho que trabalhar. Ah, padre, porque se eu não trabalhar, tudo para. Eu sou insubstituível. Vá no cemitério e olhe lá o tanto de gente insubstituível. O lugar mais rico do planeta Terra
não são as minas de ouro de Minas, nem do sultão, nem as coroas da Irlanda, ou muito menos os palácios ingleses. São os nossos cemitérios. Ali estão abraços que não foram dados, canções que não foram cantadas, poemas que não foram escritos, sonhos que não foram realizados, porque o tempo era pouco para trabalhar e juntar dinheiro. A verdade é essa. E agora estão lá, como dizia o meu avô, comendo capim pela raiz, e aquele que não trabalhou e que não ajudou é que faz a festa. Porque, desculpa gente, mas a verdade é essa, viu? Pessoa gananciosa é igual porco gordo. A festa é depois que morre. Eu conheço uma família em Cajuru assim, não estou falando nome não, mas tinha a mulher pobrezinha, um vestidinho de chita, o chinelinho surrado, os cabelinhos amarrados assim, os menininhos catarrento. Padre Francisco falava comigo, eu trabalhei lá com o Padre Francisco, né? Padre Cristian, se o senhor soubesse o dinheiro que o marido dela tem, você não sabe. Eu falei, que dinheiro? Você não conhece a cabeça do povo não. Ela não trabalha, os filhos são pequenos, vivem nessa condição. No ano seguinte, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se ele estava tonto, ninguém sabe, eu sei que o trem o atropelou naquelas comunidades rurais ali de Cajuru, ele ficou no hospital e o cara faleceu. Claro, o caixão foi fechado, o Padre Francisco que foi, teve a missa de 7º dia, né? Pronto. A família morava na zona rural de Cajuru. Papai, ela que eles não pediram não, mas o menino falou, me dê papai, me dê. Não demorou vários meses, ela já chegou no centro de Cajuru com um golzinho. Os meninos de tênis, roupinha, foram para a escola particular, reformou a casa toda, dividiu a fazenda, começou a fazer curso de manicure, que o sonho dela era trabalhar num salãozinho lá no centro, mas mudou toda a família. Então aí na missa, o menino escovadinho, ela muito bonita, pintura, nunca usou pintura, estava com os vestidinhos assim, começou a fazer pilates, ela nem sabia o que era. Ela falou, não, vamos fazer pilates, a senhora tem dinheiro, o marido deixou e ela está lá fazendo pilates. Lá. O corpo entrou, entendeu? E aí o Padre Francisco falou assim, Padre Cristian, bem falava o nosso avô, a pessoa avarenta é igual leitão gordo, viu? A festa da família é só depois que morre. Gente, imagina o arrependimento desse cara. Podia ter passeado com a mulher, curtido os filhos, tendo uma vida confortável, não, mas era uma ganância. Ganância! É isso que o Senhor está falando. Não esqueça daquilo que é essencial. Agora eu termino fazendo um paralelo entre o evangelho de hoje e o evangelho de Marta e Maria, que esses dois só estão no evangelho lucano. Ele não tem paralelo nem nos sinóticos, nem em João. Vamos para o homem da parábola. Louco, hoje eu vou pedir a sua vida. Para quem ficará tudo? Maria escolheu a melhor parte. Esta não lhe será tirada. Meus irmãos, qual é o nosso tesouro? Qual é o nosso maior tesouro? O tesouro escondido, a pedra preciosa. Quem encontra, vende tudo que tem para comprar aquilo. Jesus Cristo. O seu relacionamento com Jesus Cristo define para onde você vai depois da sua morte. Se você não gosta de ouvir, ouça, você vai morrer, eu vou morrer e a nossa hora vai chegar. Não é para já. Mas ninguém fica para semente. O ser que tem a melhor memória do mundo é a morte. Ela nunca esqueceu de ninguém. Você nunca viu ninguém andando? Quantos anos você tem? 650. Mas você não morreu não? Não, a morte esqueceu de mim. Você não vai encontrar. Ela não esquece. Meu filho, se ela não esqueceu de ninguém, ela vai esquecer de você. Então, enquanto estamos aqui... Olha engraçadinho hoje, né? Enquanto estamos aqui... Vocês estão rindo de quê? O que eu contei? O que eu falei de engraçado agora? O que foi? Ah, tá. A pessoa com 650 anos, essa parecer você corre, viu? Porque não existe isso não. Opa, um zumbi, né? Relacionamento com Jesus Cristo. Repita comigo. Relacionamento com Jesus Cristo. Isso não lhe será tirado, pois é a melhor parte. Olha, se você ama alguém, eu sei que você ama muita gente, amém? Ou não Amém. ama? Se você quiser essa pessoa com você para sempre, mande ela ter relacionamento com Jesus Cristo, para que nós nos encontremos no céu. É claro que o amor não vai ser marital, nem filial. O amor entre nós será o mesmo, o amor de Deus. Mas eu quero te encontrar no céu. Eu quero encontrar com a minha mãe no céu. Eu quero encontrar com meus amigos no céu. Eu não quero que o meu céu seja um inferno. E quando é que o nosso céu pode virar um inferno? Você chega no céu e a sua família não consegue chegar. Você chega no céu, seus melhores amigos não conseguiram chegar. Então diga para esse povo todo, cuide do essencial, cuide da sua alma,
Busque uma vida de conversão, busque uma vida de oração, busque uma vida de leitura da palavra de Deus. Podendo ajudar alguém, ajude. Podendo visitar um doente, visite. Podendo dar um copo d'água por causa de Jesus, dê. Porque a palavra diz: um copo de água que você der em meu nome não ficará sem recompensa. E vai juntando tesouro no céu, vai juntando tesouro no céu. E aqui a sua mão direita fizer, que a sua esquerda não saiba. Seja uma pessoa altamente caridosa, mas que ninguém saiba. Só Deus que te vê no escondido. E Deus que te vê, Ele vai te recompensar. E Ele vai dizer: Padre Christian, Teia, João, Patrícia, Teodoro, Rodrigo, escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Ao contrário da outra turma, né? Louco! Para quem ficará tudo que você acumulou? Você é rico para os homens, mas é pobre para Deus. Coitado de você. Amém? É isso que a liturgia de hoje nos traz para a nossa reflexão. Sei que todos nós trabalhamos, sei que a vida não é fácil. Eu sei que tem muita gente vendendo almoço para pagar janta. Depois dessa pandemia, nós perdemos muito, perdemos pessoas perderam o emprego, pessoas não sabem como que será. Deus vai providenciar se você tiver relacionamento profundo com Ele. Busque a Deus em primeiro lugar, busque o seu reino, busque a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Deus quer que tenhamos uma vida, e vida plena, mas não podemos trocar o certo pelo duvidoso. O certo é Jesus, o duvidoso são os bens materiais, é o dinheiro, que é excelente servo, mas um péssimo patrão. Que esse domingo nos ajude a ter uma semana mais abençoada, uma semana mais feliz, lidando com os nossos bens materiais e com o nosso dinheiro de maneira diferente, sabendo que tudo isso é meu. E eu não sou deles, eu sou de Jesus, eu sou do Senhor, e tudo isso que eu uso é meu. Entre aspas, como diz Santo Afonso, emprestado. Tudo que nós temos é um empréstimo. Entrou na nossa vida, e quando nós sairmos, tudo isso ficará. Que o Senhor nos ajude a ter um coração aberto a Deus, aberto aos irmãos, e que Ele afaste de nós a tão nefasta ganância, que pode, esta sim, além de roubar o nosso amor para com as pessoas, acabará roubando a oportunidade de estarmos no céu. Ao Senhor Jesus, toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você que terminou de ouvir esta pregação, coloque aí nos comentários o que mais tocou o seu coração, o que você vai tirar de concreto para a sua vida. Deixe o seu like, o seu joinha, isso ajuda muito a favoritar este vídeo para outras pessoas. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para ser notificado dos novos vídeos. E você que está comigo ao vivo agora, escreva aí no chat: o meu tesouro é Jesus. Vamos ver quem vai lotar isso aí com aquilo que é a nossa garantia de vida eterna. O nosso tesouro é Jesus, e a Ele a nossa vida, o nosso coração e as nossas melhores escolhas. Que assim seja. Amém.